Boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me chamo Francisco Castro, sou pastor aqui em Miritituba, no Pará, no município de Itaituba. E quero agradecer a você que já é inscrito no canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. E você que já é inscrito e o que vai se inscrever a partir deste vídeo, que você possa estar compartilhando essa meditação, qual nós vamos meditar agora, deixando aí o seu like, dando a sua sugestão, deixando a sua opinião, fazendo o seu comentário. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Quero pedir perdão aos que já são inscritos, que faz alguns dias que eu não venho postando vídeo nenhum, mas agora nasceu aí em mim novamente um desejo, uma disposição para que eu voltasse a estar gravando. E o tempo também, saúde, está tudo ok, então vou voltar a gravar para que nós possamos estar meditando. E hoje eu gostaria de convidar você para que nós meditássemos no capítulo de número 51 do livro de Salmo. Falei capítulo, mas eu sei que os mais cultos, aqueles que têm mais conhecimento, eles vão dizer, mas o Salmo não tem capítulos e tal, porque Salmo é um livro de cântico. Tudo bem, não há problema. Mas como a gente costuma tratar toda a Bíblia como capítulos e versículos para ficar melhor entendido, então nós vamos ter aí, tratando a respeito desse capítulo, desse trecho da Bíblia, desse salmo, dessa composição de Davi, que é conhecido como sendo de Davi. O capítulo de número 51, ele foi escrito, ele foi composto, Davi compôs ele numa época em que estava passando aí por um reconhecimento a respeito de um fato que eu acho que todos já conhecem. Davi havia estado em casa, havia uma guerra entre o pessoal de Israel e uma outra nação, e quando os soldados estão na guerra, Davi estava no palácio. Uma certa feita, ele sai no terraço e olha na sacada do seu prédio, não sei como é que era lá na época, e ele olha, e quando ele olha, ele vê a Batseba tá tomando um banho lá, e ela é muito bonita, ele manda buscar ela, bota ela com ele lá, se deita com ela não tinha muita opção mesmo, era o rei que estava chamando, e ela engravida. E quando ela engravida, ele vê a situação que entrou, cai a ficha. Para piorar, ele chama o marido da mulher, e como o marido não aceitou se deitar com a mulher devido aos compatriotas que estavam na guerra, ele a arma uma cilada para que eliminasse ali o esposo dela, o Urias. E ele manda que coloque o rapaz na frente da batalha, o rapaz morre, é deixado o rapaz sozinho naquela frente de guerra, e o rapaz, claro, não tinha nenhuma condição de sobreviver, e acaba morrendo. Só que havia um profeta chamado Natan, e esse profeta, ele vai até a casa de Davi, e chega lá e ele conta aquela história linda para Davi. Um homem que tinha muitas ovelhas, o homem era rico, e do pobre que só tinha uma, era vizinho dele, só tinha uma ovelhinha. E quando o amigo vem, alguém aparece lá para dormir na casa do rico, o rico pega e mata a ovelha do pobre, e deixa o pobre sem nada. E Davi, ali a Bíblia diz que Davi se irou muito, e Davi disse, olha, se esse homem estiver no meu reino, ele vai morrer. Ele merece a morte. Naquele momento, Urias disse, pois esse homem é tu. Urias não, o profeta lá. Ele diz, olha, esse homem é tu, rei. O profeta diz para Davi, Natan, o profeta Natan disse para Davi, esse homem é tu. Foi tu que fez isso. E cai a ficha, e Davi agora vai passar por um processo muito difícil, que o menino que a mulher está grávida morre, Davi se humilha, vem a questão da perseguição, Davi começa a enfrentar batalhas quais ele não é capaz de vencer. Davi entra meio que num desespero, entra meio que em pânico, foge.
O filho dele se levanta e começa a prostituir as concubinas dele. Enfim, vira um verdadeiro inferno. Só que quando vira aquele inferno, Davi foge. Davi, longe, ele reconhece que errou. Ele reconhece que errou e ele compõe o Salmo de número 51. Segundo os mais estudiosos, foi Davi que compôs. E quando Davi compõe este salmo, a primeira frase, o primeiro verso, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu pequei contra ti somente eu pequei. Mas a verdade é que, nós conhecendo a história, nós sabemos que Davi não pecou só contra Deus. Davi pecou contra a família dele, ele já era casado, ele era marido da filha de Saul, a Mical. Então ele não pecou, ele pecou contra seus filhos, ele pecou contra o Urias, ele pecou contra todo um povo, né? Só que ele pagou o preço pelo seu pecado, e ele diz aqui: tem misericórdia de mim. E contra ti somente, no verso 4, ele diz: porque eu conheço, no verso 3, porque eu conheço as minhas iniquidades, minhas transgressões, meus pecados estão sempre diante de mim. Eis que ele alega: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Só que tu amas a verdade no íntimo. Davi está dizendo para Deus: tu sabe que eu estou falando a verdade. Eu errei. Admito que errei. Pequei mesmo. Isso é Davi dizendo. Mas tu sabe que agora eu estou te falando a mais pura verdade. Eu estou falando a verdade para ti. Estou arrependido. E ele diz: purifica-me com ensopo. No verso 10, no verso 9, ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. No verso 9, ele pede para Deus: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Por quê? Porque Davi tinha consciência de se eu estiver em pecado, se ele estava em pecado, em qualquer um de nós, e nós não nos arrependermos, se nós não dermos um passo atrás, voltar e consertar, pedir perdão para Deus e para aquele a qual nós pecamos, ou aquela, tanto faz, se nós não procurar liberar o perdão, nós vamos morrer. Porque aquele pecado ele vai estar continuamente diante de nós, nos acusando, e nós não vamos suportar, nós não vamos dar conta. Por isso, a única forma de vencer seria o perdão. E ele diz: olha, apaga meus pecados, porque eles estão continuamente diante da minha face. Verso 9 está aí. Ó, esconde a tua face dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Ele está dizendo para Deus: não deixa, não fica olhando para a minha miséria, para o meu pecado, não fica. Porque isso se acende cada dia mais. E ele diz: olha, não me lance fora da tua presença. Davi havia, não só no verso, está no verso de número 11. Davi não havia só errado, ele não havia só prostituído com a Batseba, a ponto de ter um filho, né? Então não foi uma vezinha. Às vezes a gente contado, essa história é contada, a pessoa fala: foi um erro, foi uma vez. Não, senhor, não foi um erro, não. Porque foi a ponto dela engravidar. Entendeu? Então, tudo bem, com uma única vez pode engravidar, mas não foi bem por aí que aconteceu. E aqui no verso 11 ele diz assim: ó, não me lance fora da tua presença. Ou seja, mesmo o pecado dele naquela situação, ele não tinha saído da presença de Deus. Mesmo ele naquela situação, ele tinha consciência de que ele ainda era um adorador. Ele sabia que ele precisava de Deus, porque no Salmo 40, Salmo 42, ele havia até dito que, assim como o cervo brama pela corrente das águas, a alma dele suspirava por Deus. Não tem como sobreviver longe de Deus. É impossível. É impossível ser lançado da presença de Deus e continuar vivo. Por quê? Porque o Lucas escreveu no livro de Atos, o que Paulo citou no capítulo de número 17, no verso de número 28. Ele diz: é por ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Não tem como viver fora dele.
É impossível. Aos Romanos, Paulo manda o Técio escrever, e o Técio escreve aos Romanos e diz, olha, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. 11:36. Ou seja, não tem como viver fora de Deus. E ele diz assim, ó, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Mesmo que ele errou, amigo, você que está assistindo aí, mesmo que ele errou, mas o Espírito Santo não havia saído dele. Eu imagino que muitas vezes ele chorou escondido, desejoso de voltar, mas a vergonha batia. Desejoso de estar lá na casa adorando, mas a vergonha batia porque ele já estava agora com a outra mulher, né? Ele havia acolhido a Batseba. Quando a ficha cai, quando Natan mostra, ele já está com a Batseba. Traz a Batseba para dentro de sua casa. E ele diz assim, ó, torna-me dar a alegria da tua salvação. Isso ele já havia perdido. A alegria da salvação ele havia perdido. Porque ele disse, torna-me dar. Então, havia ido embora. Sabe, aquele desejo de ir para a casa de Deus adorar, já não tinha mais não. Aquele desejo de estar no convívio dos crentes não havia mais. Aquele desejo de estar compondo salmos, salmodiando ao Senhor. Salmo 9, ele dizia, bendize. Aliás, o Salmo 100, né? Bendize a minha alma ao Senhor. E dizer, não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Salmo 103, se me faz a memória. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O Salmo de número 9, porque os salmos, as primeiras etapas dos salmos, aí, quase todos foram escritos pelo Davi. Tem o Salmo de número 40 e pouco. E no Salmo de número 9 ele diz assim, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Davi orando, salmodiando ao Senhor, ele diz, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Em ti eu me alegrarei, saltarei de prazer e contarei todas as tuas maravilhas. O verso 1 e o 2. Então, o Davi, ele tinha esse coração voltado, porém era humano, era um homem. E como homem, ele acabou errando. Era um homem, não era qualquer homem. A Bíblia diz, eu achei Davi, meu servo, homem segundo o meu coração. Foi Deus que falou isso. Então, aqui no verso de número 12, ele diz, torna-me dar a alegria da tua salvação. Ele orando a Deus, ele disse, eu errei, eu fui formado em pecado, minha vida foi um processo doloroso para me chegar aqui, e eu errei, eu pequei contra ti. E eu pequei contra ti, Senhor. Pequei feio. Mas não retira de mim o teu Espírito Santo. Por que ele pediu para não retirar? Parece que ele já conhecia João capítulo 16, verso 8, que diz que é o Espírito que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Parece que ele já conhecia esse versículo. Que ele diz, olha, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna-me da alegria da tua salvação. Ele, na verdade, ele tinha certeza que a alegria, aquele desejo, aquela vontade de estar adorando, estar cultuando, já não existia mais. Já não existia mais. Por isso, tem salmos que ele diz assim, tem salmos que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que nesse momento aqui ele está reconhecendo a sua miséria espiritual, está reconhecendo a sua dificuldade espiritual. E ele diz, torna-me da alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Me deixa ter um espírito de adorador. Não me deixas morrer. Eu não posso morrer. Eu preciso anunciar e livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação. Por quê? Ele diz assim, ó, porque te não comprases em sacrifício, senão eu te os daria. E não te deleitas em holocausto. Abençoa, Sião. Então te agradarás de sacrifícios. Mas não é aqui que eu quero ler. Eu quero ler aqui, ó. Esconde a tua... Purifica-me... Não é aqui, peraí. Verso de número 13. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Agora, imagina comigo aí, a dificuldade que é para alguém que caiu, alguém que realmente errou, quando reconhece que errou, a dificuldade que é para ensinar o outro. Por quê?
Porque toda vez que você vai falar para o outro pode dizer para você assim, mas tu está querendo me ensinar o que tu não faz, tu caiu. E é aí que está o segredo. É aí que está o segredo da vitória. Por quê? Porque justamente está ensinando por que caiu. A experiência da queda, a dor do sofrimento da queda, vai fazer com que você tenha experiência para explicar algo para o outro, que não vale a pena cair. E para aquele que nunca caiu, eu imagino a multidão de gente apontando o dedo para Davi, inclusive os filhos. Mas imagina, os filhos eram melhores do que ele? Por exemplo, filhos morreram perseguindo ele. Filhos prostituíram as próprias irmãs. Filhos prostituíram as concubinas do pai, incesto, de todas as formas. Então eles eram melhores para julgar ele. Quantas vezes na vida nós fazemos a mesma coisa? Nós somos os Davi ou somos os familiares? Às vezes nós somos os Davi e não vigiamos em alguma área e acabamos cometendo tropeço. Acabamos errando e falhando na nossa caminhada e pagamos um preço muito alto. Isso não quer dizer que a nossa história acabou. Se nós reconhecemos que erramos e nos aproximarmos de Deus com o coração quebrantado, pedindo perdão, a história é apenas começando. É uma pausa no caminho. Agora, quantas vezes nós somos os parentes dele? Sabe por quê? Porque nós somos piores do que ele. Nós roubamos, nós enganamos, nós mentimos. Nós só não fazemos o pecado que ele fez, mas fazemos muitos outros pecados até pior. Só que nós não queremos admitir os nossos erros, nós não admitimos, a verdade é essa. E quando nós vemos o outro errado, nós queremos matar ele de todo jeito. Pelo nosso prazer, ele estaria morto. Pelo nosso prazer, ele estaria desviado no mundão aí, sabe? Seria a nossa vontade, quando na verdade nós cometemos muitos e muitos erros, diferentes, mas cometemos. Então que essa palavra, ela venha fazer com que nós venhamos a refletir, porque nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos. De um jeito ou de outro nós erramos. Agora o problema não é os erros que cometemos. É ter caráter para reconhecer que errou e retroceder, dar um passo atrás, consertar e seguir para frente. Cabeça erguida, sofrendo as consequências do erro, mas feliz porque teve a oportunidade de mudança. Que Deus possa te abençoar. Se você estiver vivendo uma situação parecida com essa, que Deus possa te dar discernimento e sabedoria para que você possa estar se levantando e dizendo: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, não. E venha me dar novamente a alegria da tua salvação, porque eu preciso seguir em frente. Você que até parou em algum lugar aí, você parou na caminhada por alguma coisa que aconteceu, para não. Você saiu de uma igreja, volte para a igreja. Não vá procurar outra não, volte para a igreja que você estava, volte para o convívio. Talvez você é o Davi. Cometeu um erro e por causa desse erro você está querendo se afastar. Ou talvez você é os familiares. Por causa do erro de Davi, você queria matar Davi de todas as maneiras, não vai dar certo. Se trocar de liderança, se trocar de familiar, se trocar de município, se trocar de casa, não vai dar certo. Por quê? Porque o cristianismo tem que haver o perdão. Tem que haver reconciliação, tem que haver o amor. O cristianismo é a religião que é o caminho que Jesus pregou, que nós temos que estar em paz uns com os outros. Então, se isso está acontecendo com você, se você é o Davi ou se você é os parentes, procure reconhecer onde está o seu erro. Porque como humano, o nosso dever é levar as cargas dos outros. Gálatas 6:2. Levai as cargas dos outros, porque fazendo isso, vocês cumprirão a lei de Cristo. E se caso teu irmão pecou contra ti, vai tu ter com ele. Ele arrependido, perdoa-o. Porque senão vamos chegar lá no final e você vai ser entregue ao meirinho por não liberar o perdão ou por não buscar o perdão. Grande abraço a todos. Que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus.